Bem-vindo a outro estudo sobre as conversões do livro de Atos. Hoje continuamos em Atos 17, versículos 16 a 34, sobre a conversão dos atenienses. Nosso próximo exemplo de conversão é algo que muitas vezes é esquecido. É a conversão dos atenienses, dois dos quais são especificamente mencionados pelo nome. No entanto, eles são geralmente não estão listados em gráficos que mostram exemplos de conversão. Novamente, é provável que porque pouco é dito, exceto que eles creram em Atos 17:34. Mas nosso propósito nessa série é considerar também os sermões que levaram as pessoas a Cristo. Neste caso, temos um sermão que é notável do apóstolo Paulo. Um sermão proclamado não para os judeus ou mesmo os gentios tementes de Deus, como Cornélio, mas para filósofos e pagãos e politeístas. Portanto, nosso foco nesta lição será mais no sermão, com atenção para como Paulo se dirigiu a aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Os temas de que Paulo abordou neste sermão. Começamos nosso estudo com uma olhada na configuração do sermão. Paulo acabava de chegar em Atenas e após uma partida apressada da Bereia em Atos 17, 13 e 15, provocado pela idolatria desenfreada na cidade, ele começou a pregar em todas as oportunidades. Versículos 16 e 17. Raciocinando nas sinagogas com judeus e adoradores gentios. Raciocinar diariamente com qualquer um que por acaso estivesse no mercado era o que Paulo sempre fazia. E quando fazendo isso, ele atraiu a atenção de alguns filósofos. Em particular, certos filósofos epicureus e estoicos, em Atos 17 e 18, alguns dos quais o viam como um proclamador de deuses estrangeiros, porque Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Eles o trazem ao Areópago e convidam a falar, Atos 17, 19 e 21. Uma colina rochosa, cerca de 110 metros de altura, não muito longe da Acrópole e da Agora, o mercado de Atenas, de acordo com o dicionário da Bíblia Holman. E como explica Lucas, era um lugar onde atenienses e visitantes passavam tempo discutindo qualquer nova ideia ou coisa que surgisse. Não tendo ouvido falar da doutrina de Cristo, eles queriam saber mais. Com tal convite, você pode imaginar que Paulo ficou encantado em acomodá-los. Que porta aberta foi essa, né? Vem falar pra gente sobre Jesus. Então, o sermão de Paulo no Areópago, a gente pode ver o que ele ensinou. O Deus que eles não sabem é o tema desse sermão. Reconhecendo a sua devoção religiosa, aqui tem uma população muito religiosa, ele faz a menção de um altar em particular, em Atos 17, 22 e o começo de versículo 23. Um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Tão devotos, eles procuram adorar um Deus que eles não conheciam. Só em caso, para não deixar aquele Deus que eles não conhecem irritado com eles. Ele usa isso como oportunidade para pregar sobre o Deus verdadeiro que eles não conheciam. Em Atos 17, 23, do começo de versículo 23. E aqui vimos os pontos principais que Paulo fez. Deus é o Criador do universo, em versículo 24. Ele fez o mundo, ele é o Senhor do céu e da terra. Como tal, ele não habita em templos feitos por mãos. Referência a 1 Reis 8, 22 e 30. Deus é o sustentador da vida. Atos 17, 25. Ele dá a todas as formas de vida o seu fôlego e tudo o que eles precisam. A referência a Tiago, versículos 1 a 17. Portanto, Deus não é adorado como se precisasse.
Deus é o governante de todas as nações. Atos 17, 26 a 27. Ele criou todas as nações e determinou a sua ascensão e queda. Daniel 2, 20, 21, 4 e 17. Tudo se destina a levar os homens a buscar a Deus, que não está longe de nenhum de nós. Deus é o Pai da humanidade. Atos 17, 28 e 29. Viemos de Deus e nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, não devemos pensar que Deus é como qualquer ídolo de ouro, prata ou pedra. Deus é o juiz do mundo, Atos 17, 30 e 31. Quanta ignorância ele pode ter negligenciado no passado. Esse não é mais o caso. Ele agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Por quê? Por causa do julgamento vindouro, no qual Deus julgará o mundo com justiça. Deus julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, João 5, 22, 26 e 27, 12 e 48. Como prova de que isso ocorrerá, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Devemos dar crédito que esses 5 pontos mostrados aqui são do livro de John Stott, O Espírito, a Igreja e o Mundo. Vemos a resposta. A menção da ressurreição provocou uma resposta. Alguns zombaram. Para muitos filósofos, a ideia de uma ressurreição corporal era tolice. Outros foram mais cordiais, oferecendo-se para ouvir novamente em outro momento. Mas quando Paulo saiu, alguns se juntaram a ele e creram. Atos 17, 33 a 34. Mencionados especificamente são Dionísio, o Areopagita, e Damaris, uma mulher. Outros também se juntaram a Paulo e acreditaram. Então, o que a gente acha as observações que a gente vê aqui? Paulo usou tato. Ele reconhece a espiritualidade das pessoas, embora mal direcionada. Então, não devemos hesitar em reconhecer a devoção que alguém pode ter. Se estiver errado, nossa tarefa é explicar o caminho de Deus com mais precisão. Atos 18, 24 e 26. Paulo começou com a presente condição espiritual do seu público. Atos 17, 23 a 27. Eles acreditavam em seres supremos, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Com os judeus, ele começou com a lei. Com os gentios, ele começou com a natureza de Deus. Nós também devemos levar isso em consideração, onde alguém está espiritualmente. Paulo fez o uso de uma autoridade aceita, que já era aceita, em Atos 17, 28 e 29. Ele cita um de seus próprios profetas para fazer o ponto. Quando apropriado, podemos apelar para uma autoridade não inspirada e que é aceita pelos outros. Muitas vezes usando a ciência para raciocinar com as pessoas, para verem a evidência da criação de Deus. Paulo conduziu sua audiência aos principais temas do Evangelho, Atos 17, 30 e 31, como a necessidade de se arrepender e a vinda do julgamento, Atos 2, referência a Atos 2, 38 e 3, 19. Portanto, o objetivo final na pregação deve ser a mensagem do Evangelho. Paulo usou a ressurreição de Jesus como prova final, Atos 17, 31. Deus deu a certeza do julgamento vindouro ao ressuscitar Jesus. Na verdade, se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, é a prova da existência de Deus, da veracidade de todas as afirmações de Jesus, da realidade do pecado, do julgamento e a necessidade do arrependimento. É por isso que precisamos desenvolver uma forte apologética pela ressurreição de Jesus, a defesa da ressurreição de Jesus. Então vamos observar as respostas. As pessoas responderam de 3 maneiras. Atos 17, 32 e 34. Alguns zombaram do que ouviram, alguns adiam a decisão para mais tarde e alguns decidiram seguir a Paulo e acreditaram.
já que não temos promessa de amanhã, o único caminho seguro é o terceiro, que é o último. Daqueles que responderam favoravelmente, é apenas dito que eles acreditaram, Atos 17:34. Devemos concluir disso que foi tudo o que eles fizeram. Eles também não se arrependeram, como ordenado em Atos 17:30. O termo acreditou englobava mais do que simplesmente uma aceitação de fatos que haviam sido proclamados. Envolveu uma recepção completa da mensagem pregada. Incluía obediência a todas as condições proclamadas pelos apóstolos, como arrependimento e o batismo, assim como a fé não foi explicitamente mencionada em Atos 2 ou arrependimento em Atos 16, mas é razoavelmente inferida do que conhecemos em outras passagens. O mesmo ocorre com o batismo aqui. Há, de fato, muito a ser dito sobre a contenção, independentemente defendida por teólogos de várias escolas, de que no Novo Testamento outro é pressuposto, mesmo que não seja mencionado. G.R. Beasley Murray, Batismo no Novo Testamento, página 272. James Denney, conforme citado por Beasley Murray, o batismo e a fé são apenas o exterior e o interior da mesma coisa. N.J. Engelson disse: onde o batismo é falado, de fé é presumido, onde a fé é falada, de batismo é incluída no pensamento. Então, qual é a conclusão? Quer seja judeu ou gentio, filósofo ou simplório, o Evangelho de Cristo é para todos. Onde começamos pode variar de acordo com a condição espiritual da audiência. Onde terminamos deve ser sempre o mesmo: proclamar a realidade do pecado, o julgamento e a necessidade do arrependimento, com Jesus como único caminho para a salvação. Quando alguém se torna convencido da sua condição pecaminosa e da sua necessidade de Jesus, a resposta adequada também deve ser a mesma, não importa quem somos. Fé em Jesus como Filho de Deus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, a quem estamos dispostos a confessar diante dos homens. Arrependimento do pecado. Batismo em Cristo para o perdão dos pecados por meio de seu sangue. A reação de alguém ao Evangelho sempre será de três maneiras: rejeição, alguns zombaram; relutância, outros disseram vamos ouvi-los novamente sobre esse assunto; ou recepção, alguns homens se juntaram a ele e acreditaram. Em Atenas, pessoas como Dionísio e Damares exemplificaram a resposta adequada. Você está disposto a imitar os exemplos deles? Por hoje é só, e até o próximo estudo.